Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Viagem à la carte. Dessa vez estamos trazendo dicas e cuidados muito importantes no momento de se alugar um automóvel. Vamos conferir juntos essas recomendações? Bem, pessoal, no momento de se fazer a reserva de um automóvel, deve-se calcular bem o horário de retirada do veículo. Se, por exemplo, o local for um aeroporto, deve-se considerar o tempo de deslocamento desde a saída do avião, retirada de bagagem, eventual alfândega, até a agência de aluguel de automóveis. Se houver algum atraso significativo do voo, avise essa agência o quanto antes para evitar surpresas no momento da retirada do veículo, pois algumas somente seguram o veículo por algumas horas. Em geral, o veículo solicitado não pode ser garantido, mas sim a sua classe ou a sua categoria. Ou seja, se alugam um veículo de tamanho intermediário, não se pode aceitar um veículo pequeno no lugar, mas aquele determinado modelo que às vezes aparece como exemplo daquela categoria, nem sempre é aquele que é recebido no momento da retirada do veículo. E ao escolher-se uma determinada classe de veículo, é importante considerar-se principalmente o número de pessoas e o número de bagagens, para que se viaje de forma confortável. Extras como GPS, cadeiras de bebê ou cadeiras para crianças e etc., são, na realidade, itens que nunca podem ser 100% garantidos pelas companhias que alugam automóveis. Por isso que esses itens somente são pagos no momento da retirada do mesmo. Isso deve-se considerar também ao se alugar um extra. No momento da reserva, leia atentamente os termos e condições. Se esses termos e condições não estiverem muito claros ou muito acessíveis no momento da reserva, ligue então para o pessoal do site para que haja um maior esclarecimento. Os itens mais importantes que devem ser considerados são os termos de cancelamento, os documentos necessários para se retirar o veículo. Um exemplo, várias pessoas não possuem cartão de crédito na hora de retirar o seu veículo, ou possuem cartão de crédito em nome de terceiros. E as empresas de aluguel de automóveis exigem que o cartão de crédito, a carta de habilitação, um documento de identidade e bem como o voucher da reserva estejam todos no mesmo nome. Isto é um item muito importante. Deve-se considerar também seguros e franquias. Quais são os seguros que estão relacionados a este veículo? Terceiros, que tipo de seguros contra danos ou contra roubo? E quais são as franquias? Porque se a franquia for muito alta, ou se houver algum imprevisto, também o desembolso vai ser alto. Há opções de se considerar aí, de se procurar um aluguel com franquia zero ou até um seguro extra que cubra a franquia em caso de danos. Isso são opções aí que estão disponíveis no mercado. Outro item importante é o depósito. Em geral, algumas companhias aéreas solicitam um depósito que é bloqueado no momento da retirada do veículo. Esse depósito é, muitas vezes, para cobrir a franquia ou até ainda o abastecimento. Assim que é devolvido o veículo, o depósito é desbloqueado.
Outra questão importante, se for o caso de se fazer uma viagem internacional, o que envolva atravessar-se mais de um país de carro, é muito importante considerar se há a opção, a permissão para se passar com o carro para outro país e quais são as condições também daquele outro país. Há países que exigem selos, se não há multas relativas à não aquisição desse selo e etc. Então é importante avaliar-se tudo isso antes de se realizar a viagem. Outra informação importante a ser considerada são as restrições de idade e tempo de carta de habilitação. Ou seja, os condutores muito jovens ou os condutores muito velhos podem apresentar aí restrições no uso do veículo ou até um impedimento em função, de repente, da carta de condução ser muito recente ou até da pessoa ter uma idade muito avançada. E, em geral, também as companhias de aluguel de veículos costumam cobrar taxas extras para os condutores muito jovens e muito velhos. Aí há um cuidado especial para as tarifas não inclusas no contrato. Ali é que podem ter algumas surpresas e é importante se ler essa parte do contrato para ter certeza de que o custo final está mesmo ali, conforme descrito no momento da aquisição deste aluguel. A política de abastecimento, em geral, é tanque cheio na ida e tanque cheio na volta, ou seja, recebe-se o carro com o tanque cheio e devolve-se o carro com o tanque cheio. Caso não seja possível completar o tanque antes da devolução do carro, pode-se considerar aí que vai ser sobretaxado aí com o valor deste combustível. As condições de quilometragem também são muito importantes. Em geral, os contratos prevêem quilometragem livre, mas há alguns contratos que prevêem um determinado número de quilômetros permitidos por dia sem custo adicional. Senão é cobrado uma determinada taxa por quilômetro rodado além do volume diário e isso, dependendo das condições do roteiro, pode se tornar caro.